Saudações, gente bonita, mestre líder aqui falando. E na Mata Atlântica de Ouro Preto são 6h40, pouco menos que isso. E nós vamos falar do Oriente Médio. Gente, o bambu está gemendo no Oriente Médio, como era previsível, né? Como nós previmos, e quando eu falo nós, evidentemente eu não estou falando nós para não falar eu. É nós no sentido de Martyanov, Alistair Crooke, Dmitry Orlov, Larry Johnson, Scott Ritter, todo mundo. O Oriente Médio vai ser o palco, né? Vai ser o palco, está sendo o palco. Só que de uma maneira diferente. Vamos falar sobre isso. O Estado ilegítimo, Israel, ele... Bom, propôs um cessar-fogo. Na verdade foram os Estados Unidos, mas a mão de Israel. Porque Israel estava perdendo, já tinha perdido 50 tanques. Durante a Primeira Guerra do Líbano, eles chegaram, as tropas israelenses chegaram até Beirute, cara. Chegaram em Beirute. Tocaram o terror lá. De 82 a 85, ocuparam o sul do país, fizeram regaço e praticamente não tiveram baixas. Agora dessa vez, cara, em pouco tempo eles não conquistaram porra nenhuma, não retomaram o norte, não conseguiram reocupar o norte da Galileia, nem de Golã, não conseguiram ficar nem no sul do Líbano, para não dizer, chegar em Beirute. Perderam 50 tanques, perderam centenas de homens, tiveram milhares de baixas, se você contar os feridos. Então, eles se lascaram. Se continuasse, ia apanhar mais ainda. Aí os Estados Unidos fizeram aquele cessar-fogo maroto, né? Propor aquele cessar-fogo maroto. Cara, é muito agradável andar nisso aqui quando tá seco. Sabe, é muito agradável. Dá uma sensação ótima. Sabe? Pena que parece que a chuva vai voltar esse fim de semana. Pena não, né? Porque a gente precisa de chuva, mas do ponto de vista de quem tá andando. Mas enfim. Só que Israel é Israel, né? O lobo perde o pelo, mas não o vício. Então o que Israel fez? Cessar-fogo, minutos antes de cessar-fogo, bombardeou Beirute mais uma vez. E nem esperou o dia terminar. O ISIS, né, o Daesh, Estado Islâmico, que não é Estado nem é Islâmico. O Estado Islâmico e o exército árabe sírio, que nem exército, nem é sírio, começaram a atacar novamente o território sírio. Ou seja, Israel fez a paz com o Líbano para jogar os seus proxies, o exército árabe sírio. E o exército árabe sírio é proxy dos Estados Unidos. E o ISIS, o Daesh é um proxy de Israel, né? Isso aí é mais que óbvio, é mais que comprovado. Israel até fornece apoio para esses canalhas. Já admitiu mesmo. Fornece apoio para eles. Cria deles. Então começaram a atacar a Síria. E, bom, o que eles não contavam é com o que aconteceria depois. É sobre isso que a gente vai falar. O Assad foi para Moscou trocar as ideias com o Vladimir, né? E com bons resultados. Ontem mesmo, as forças aeroespaciais russas desceram a lenha, sem misericórdia alguma, sem qualquer traço de piedade, em bases ocupadas não só pelo tal exército árabe sírio, quanto pelo Daesh. E também territórios em que havia uma aliança de curdos
e turcos, o que é uma coisa inacreditável. São inimigos, mas que parece que para obedecer aos Estados Unidos, eles se tornam amiguinhos. Eu quero falar sobre o Erdogan logo mais, mas por enquanto, vamos nos focar no fato de que a Rússia, já desde antes de ontem, mas ontem, com especial energia, bombardeou de maneira impiedosa bases do Daesh, dos terroristas que ocupam até hoje pequenos territórios no sudeste da Síria, e atacou de maneira bastante veemente posições curdas. Eu sei que tem muita gente com a inocência de Rojava, né? Os curdos anarquistas, as mulheres curdas e tal. Cara, mas os curdos são os novos israelenses. Inclusive tá cheio de bandeira nacionalista curda e de Israel junto. Eles trabalham juntos sob a batuta dos Estados Unidos e de Israel. Os atos de terror e ataque contra o Irã, o Iraque, a Síria e a Turquia são quase sempre organizados por curdos, que também existem no Azerbaijão e muito provavelmente estão conectados, junto com os israelenses, com o martírio de Ebrahim Raisi, então o presidente do Irã. Então não se enganam com curdos, eles são ladrões de petróleo, que entregam para os Estados Unidos. Não tem... Olha o tanto de abelha. Estão ouvindo? Então são ladrões, essencialmente. Claro que não todas as pessoas, não todo o povo, mas o papel deles no Oriente Médio é de proxy de Israel e dos Estados Unidos e de ladrões de terra de petróleo. E ontem os russos, que já tinham perdido a paciência com os israelenses, perderam também com os curdos e mandaram os recadinhos para o Erdogan. Não sei se o Erdogan gostou, provavelmente não. Na verdade, duvido bastante. Porque, olha, gente, recuperar a autonomia da Síria significa terminar de expulsar o pessoalzinho do tal exército árabe sírio do sudeste, expulsar os curdos e os americanos do nordeste e expulsar os turcos de Idlib. Sem isso, a Síria não recupera sua autonomia total, seu controle sobre o território. Então isso é imperativo, certo? Isso é imperativo, tem que acontecer para que a Síria retome todo o seu território, e vai acontecer. No caso dos Estados Unidos e das bases que eles têm para servir de logística para os ladrões de petróleo, quem vai fazer esse papel muito provavelmente são os iraquianos, da resistência islâmica iraquiana, que estão atacando impiedosamente essas bases americanas desde o Iraque. A reconquista de Idlib, que é uma cidade importante, grande, diria que é a terceira da Síria, e a expulsão definitiva dos tratoristas da região de Alepo, passa por ação combinada com os russos. E os russos estão se mostrando muito animados a fazer isso. A estratégiazinha de Israel de tentar desestabilizar a Síria para daqui 2 meses voltar a tocar o trator no Líbano, fracassou miseravelmente. Gente, claro que não dá para vocês ver as abelhas, mas dá para ouvi-las. E eu lastimo imensamente vocês não poderem sentir o perfume. É óbvio que havendo tantas abelhas, é porque tem muita flor, né? Mas incrível eu acho isso aqui, nossa senhora. E eu consigo fazer uma velocidade de caminhada boa, porque é meu ombro que está zoado. Minhas pernas são ótimas. Então, consigo caminhar de boa, ainda mais tudo estando sequinho.
Tá fresca, é uma manhã, né? Então tá ótimo aqui. Tá excelente. Vai dar para descer na suavidade. Voltando ao nosso assunto. E o Erdogan? O que os curdos estão fazendo? O que os curdos fazem? Que os mercenários do tal exército árabe sírio estão fazendo o que mercenários fazem. Eles não são sírios. Que o Daesh faz, é o que o Daesh faz. Então, eles vão ser eliminados. Pode ter certeza. Que os russos já têm experiência, né? Já derrotaram eles uma vez e agora vão terminar de fazer o serviço. Eu afirmei. E aí não é uma questão de tirar foto depois da onça morta. Falei, cara, depois, no dia já do ato terrorista ucraniano e israelense em Crocus, que os russos, já tinha ficado claro muito rapidamente que os russos pegaram as digitais da moça D. Não podemos falar o nome, né? Mas moça, escreve moça com 2 S, depois coloca um D na frente, vocês vão saber do que eu estou falando. Pegaram as digitais da moça D no atentado terrorista de Crocus. E evidentemente os russos têm uma paciência quase infinita. Muito maior que a dos chineses, inclusive. Só que contra terroristas, essa paciência é nenhuma. Não existe negociação com terrorista de verdade, não tem. Não há paciência, não há, sabe? Não há perdão. Então eu falei, cara, Israel está condenado, Israel se lascou. A guerra agora vai para o Oriente Médio. Fala isso. Então tem vídeo meu, então, né? Tô tranquilo quanto a isso. E aí a Rússia se tornou inimiga de Israel. Não era, cara. Eu não diria cúmplice. Mas tinha uma atitude bem, né? Bem bosta, para dizer a verdade. Mas eu explicava, cara, a Turquia não tem nada contra... a Rússia não tem nada contra Israel. Na verdade, se você para pensar, tem 2 milhões de russos em Israel. Então as pessoas ficavam cobrando a Rússia para defender Gaza. Eu falei, gente, qual que é a relação da Rússia com Gaza? Nenhuma. Sabe, as pessoas estão achando que o Vladimir era um super-herói desse da Marvel, para defender os oprimidos. Não, cara. A obrigação dele é com o povo russo. Então não se envolvia, tava todo mundo esperando. A Rússia, não sei o que, essas palhaçadas, gente. Essas análises infantis. Ai, o Putin é um traidor. E não sei o que, tá deixando o povo palestino. Gente, qual é a responsabilidade, qual o link de Palestina e Rússia? Como eu disse, se houvesse algum link, e com o fato de 2 milhões de russos residirem em Israel. Agora, isso mudou da água para o vinagre quando, empolgados com a parceria com os Estados Unidos e a Ucrânia, Israel copatrocinou Crocus. Aí assim que o Putin ficou sabendo, e não demorou muito, que eles foram muito infantis, sabe, contrataram jovens, tipo burros, né? O jovem é burro, de modo geral. Já foi um, me lembro bem. O jovem essencialmente é burro, ele tem um punhado de qualidade, corajoso, ou seja, burro, impetuoso, ou seja, burro, honesto, mais das vezes, mas ele é burro. Então, rapidamente os russos colocaram a mão. Eles têm métodos de interrogatório muito eficientes. Rapidamente chegaram aos mandantes, chegaram aos canais turcos. O Erdogan foi muito colaborativo, até porque é do interesse dele. E no instantinho, as digitais da moça D foram encontradas no atentado de Crocus. E aí a Rússia jurou vingança. Né? Falou, bom, aí a neutralidade em relação ao conflito palestino-israelense acabou. Não que a federação tomasse o lado dos palestinos, não. A federação tomasse Israel como que Israel é. Um proxy dos Estados Unidos,
ponta de lança de interesse da OTAN e o inimigo dos russos. Né? Devia ter ficado claro na atuação israelense na Ucrânia. Mas como eu disse, Vladimir é muito comedido. Até que se pisa no calo dele. Então, bom, agora finalmente a Rússia vai devolver a gentileza de Crocus. Escreva o que eu estou falando. E se a gente for parar para analisar, vamos fazer isso, vamos parar para analisar. Vamos colocar nossas propagandas, né? Nosso comercialzinho, coisa leve, que nós não somos monetizados. E vamos falar um pouco sobre o Erdogan e sobre a ação russa específica naquela região do mundo. Rapidinho. Muito bem. Primeiro, a questão russa, depois o Erdogan, que é um caso mais complicado. A ação russa está clara. Ela fornece equipamento para os persas, que pinta eles com outras cores, e manda para a resistência iraquiana. A resistência iraquiana ataca com artilharia de mísseis. As bases americanas não tem nem chance. Vão cair uma a uma. Ué, que passarinho é esse? Espera aí. É uma angola, mas não tem angola por aqui. Uma perdiz. Ou... não, coruja não é. É angola ou uma perdiz. Não sei se alguém aqui cria angola. Enfim. A resistência iraquiana, ou seja, o Irã... deixa eu falar rapidamente sobre isso. Eu estava vendo uns posts woke identitaristas naquela rede social em que todo mundo finge que é feliz. E me deparei pela enésima vez com aquela foto manjada das iranianas em 1979, andando de minissaia nas ruas de Teherã. E aí você vê toda a legião de imbecis, né? Escreve revolução entre aspas, fala que cadê os defensores não sei lá o que, e não sei o que, toda uma maldade, ó. Aquilo só expressa a misoginia de certa parte da esquerda, defender o Irã. Deixa eu falar rapidamente. Primeiro que não é revolucionário com aspas, não. O Irã é revolucionário sim. E segundo, misoginia é o que o Shah e o serviço secreto deles faziam com as mulheres pobres do Irã. Nessas fotinhas de burguesa andando de minissaia em Teherã, você só vê a classe alta, dirigente. As filhas dos cúmplices do Reino Unido e dos Estados Unidos no regime ditatorial, perverso e esse sim misógino do Shah Reza Pahlavi, que o demônio tenha. Certo? Aí é fácil demais, né? As mulheres podiam usar a minissaia. Se o Afeganistão é a mesma coisa. As mulheres podiam usar a minissaia em Cabul. Essa gentinha, ela se preocupa muito com o que as burguesas podem vestir, não é? Com o que as filhas da elite podem se vestir. Mas essa gentinha não tá nem aí pro grosso das mulheres que são pobres, que são trabalhadoras, que passavam fome, que eram violentadas, que eram presas, que eram torturadas, que eram tornadas viúvas, cujos filhos eram desvividos. Essa gentinha wokeísta identitária
essa raça de víboras asquerosas e podres, incapaz de enxergar além do que está na frente dos olhinhos claros dela, ela não consegue perceber que os pobres, que os trabalhadores, que as trabalhadoras, a larga maioria da população, eram, nossa senhora, terrivelmente vilipendiados no Irã. Condenados ao analfabetismo, à miséria, à fome, a perder os maridos, os filhos, os pais, os irmãos, na mão do Shah Reza Pahlavi, que o demônio tem a alma daquele desgraçado. E de todos essa laia de gente que soube, ah, meu Deus, agora não se pode mais andar de mini saia inteira. Ok. São pessoas que ignoram. Ah, o regime é teológico. E que burrice! Que burrice! Primeiro, gente, o Islã chega no Irã no 7º século. Ali, servo de Deus, que a paz recaia sobre ele, foi o grande dispersor do Islã em terras persas, em toda a esfera do Império Persa. Hoje, territórios que são independentes, como o Azerbaijão, o Iraque, Síria, Líbano, toda aquela região. Mas o Iêmen é outra história. Toda aquela região, sob a influência persa, foi convertida rapidamente e ao xiismo. Para não citar, vamos citar a Arábia Saudita. A Arábia Saudita não permite outra religião além do Islã. Eles têm as razões deles, porque Sua Alteza Real é guardiã das cidades e das mesquitas sagradas. É justo. É como o Vaticano permite crente lá, né? Não vai rolar. Então, o Irã permite outras religiões, inclusive dá assento a eles. Os cristãos, sejam católicos ou ortodoxos, no Irã, inclusive elegem seus próprios representantes no Majlis, no parlamento. E os armênios, que são ortodoxos, cristãos ortodoxos, eles podem inclusive beber vinho e cerveja, coisa que é vedada aos muçulmanos. Os zoroastristas também têm liberdade de culto. Os judeus iranianos têm ampla liberdade de culto, tanto que é um dos poucos países do Oriente Médio, né? A Turquia ainda tem uns 10 mil, mas no Irã são 150 mil. É um dos poucos países do mundo localizados no Oriente Médio que ainda tem uma colônia judaica, e forte no caso. O que acontece? Nos outros países, como eles eram colônias, mancomunados com o Reino Unido, os israelenses acabaram forçando os Mizraim a migrar para o Estado ilegítimo, para dar legitimidade a um Estado askenazi. Eles acabaram convencendo os Mizraim, ou obrigando os Mizraim a migrar para o Estado ilegítimo. No Irã isso não aconteceu. Os judeus de lá são de fato judeus, não são sionistas, e optaram por permanecer no Irã, onde tem muitos direitos e são bem tratados. Certo? Então o Irã não é uma teocracia. O governo do Irã não é teocrata, ele é revolucionário. As pessoas não entendem como é que funciona o governo do Irã, porque não querem saber, né? Porque está amplamente disponível. O governo do Irã é um regime de 4 poderes: executivo, legislativo, judiciário e revolucionário. A guarda revolucionária é comandada pelo Ayatollah Supremo, que é eleito pelo Conselho dos Ayatollahs. Para ser um Ayatollah, você tem que ser um imã, no sentido de ser um profundo conhecedor, respeitado do Alcorão, o que significa saber ele de cor. Não só cada palavra do Alcorão de cor, no árabe clássico, igualzinho ele foi escrito, como também dominar uma interpretação. São várias escolas de interpretação. Você tem que dominar a escola, tem que saber o Alcorão inteiro de cor. Aí você é um imã. Mas não basta ser... Você tem que ser um Sayyid. O que é um Sayyid?
Said, são os descendentes de Maomé. Você tem que ter o sangue do profeta. Lembra? O sangue de Jesus tem poder, tem poder, tem poder. Então, o sangue de Muhammad também tem na crença deles. Então você tem que ser descendente do profeta Muhammad. E o profeta Muhammad tem uns 5 milhões de descendentes vivos no mundo. Inclusive a família real britânica. Vocês sabiam disso? Que a tua família real britânica é Said, descendente do profeta? Então, eles são. Fato é, se você for descendente do profeta e for um imã, aí você está elegível a ser um ayatolá. Os ayatolás do Irã se reúnem e escolhem o líder supremo entre eles. Atualmente, Ali Khamenei. O candidato mais provável para substituir Ali Khamenei era o Ebrahim Raisi. Agora não sabemos qual será. Ali Khamenei é um homem lúcido, não é um Joe Biden da vida, mas é um homem de uma certa idade, profundamente respeitador das mulheres. Reparem as fotos, tanto dele quanto do Ruhollah Khomeini, o líder supremo anterior. Reparem a foto dele com a mulher. Ele não encosta, ele não chega perto, a não ser que seja da família dele. Você vê o amor profundo dele com a esposa e com as filhas. E nesse sentido ele é um muçulmano muito devoto. Sabe o respeito estrito que ele tem com as mulheres. E eu gosto, mas o Irã tá um misógino. Misógino por quê? Porque não deixa as mulheres examinar em público? Por isso que ele é misógino? O fato de a única ganhadora do Nobel de Matemática, tem um prêmio que equivale ao Nobel de Matemática do mundo, ser uma iraniana, bom, isso não conta. O fato de existir mais de 100 mil formandas, 100 mil engenheiras formadas todo ano no Irã, isso também não importa. Né? No Irã as mulheres podem estudar, podem fazer mestrado, podem fazer doutorado, são pesquisadoras, são respeitadíssimas, são engenheiras médicas, né? Mas o Irã é misógino, porque lá as mulheres não podem ficar peladas num parque e não podem andar de mini saia. Por isso o Irã é misógino. Não é porque elas eram violentadas, isso aí não importa. Viúvas, perdiam os filhos, não, isso também não importa. Condenadas à miséria, não, também não é misoginia, não. Isso aí tá tudo bem para os liberais. Eles ok, o país está de boa, está tranquilo, está suave. Para definir misoginia, o regime tem que proibir elas ficarem peladas em parque ou andar de mini saia. Né? Aí você é misógino. Se violentar, assassinar, destruir a família, prender, torturar, bom, não é misógino não. Se for um pobre. Né? Enfim. Por que eu estou falando isso a respeito do Irã? Como nós dissemos, o Irã é sim um poder revolucionário. Dos 3 poderes, o executivo é exercido pelo Pezeshkian, né? O presidente eleito por voto popular. Mas tem um 4º poder, o revolucionário, que é comandado pelo Ayatollah Supremo, o líder supremo. O líder supremo, ele é líder supremo não só dos iranianos, ele é líder supremo de todos os xiitas, assim como Sua Alteza Real acaba sendo o líder espiritual de virtualmente todos os sunitas. Só que o poder do líder supremo iraniano em relação aos xiitas é muito maior do que a influência que tem Sua Alteza Real sobre os sunitas. Então, Ali Khamenei, ele comanda não só a Guarda Revolucionária Iraniana, que é um poder à parte, 2 milhões de pessoas, quase o triplo dos integrantes das Forças Armadas. Ele comanda o dinheiro e as propriedades do Shah que foram confiscadas pela Revolução. Ele comanda o serviço secreto e ele comanda outros grupos xiitas pelo mundo. Houthis, Hezbollah, Resistência Islâmica Iraquiana, por exemplo, além de vários outros. Então,
o poder de Ali Khamenei é supraterritorial, supranacional. Significa que quando Israel enfrenta o Irã, ele não está enfrentando só o Irã. Ele não está enfrentando só o país comandado pelo Pezeshkian, por Massoud Pezeshkian, não. Ele está enfrentando todos os xiitas. Por isso os hutis. Por isso o Hezbollah. Por isso a resistência islâmica iraquiana. Certo? Então a estratégia israelense, a estratégia israelense de enfrentar a Síria foi profundamente estúpida desde o início. Porque é uma ótima maneira, já até fiz um videozinho explicando essa questão da inteligência persa. Por um lado, Massoud Pezeshkian faz ouvidos de mercador, fala, nós estamos aqui querendo negociar a paz, a gente está pela paz, a gente tem que negociar com todo mundo, vamos ouvir. E aí a posição oficial do Irã é que ele quer a paz. E trabalha ativamente pela paz, Israel que não quer. Só que o Irã tem 4 poderes. Por achar que o Irã é teocracia, os jumentos, não só oqueístas, identitários, liberais, mas americanos, britânicos, europeus, acreditam que o Irã tem 3 poderes, então Ali Khamenei não importa. Importa mais que o presidente, porque o poder dele é supraterritorial. E aí, enquanto o Massoud Pezeshkian, num trabalho brilhante de coordenação, parece ser fraco, faz ouvido de mercador e tal, por outro lado, Ali Khamenei faz o quê? Chama os proxies e fala, o Irã não pode, mas vocês podem. Hutis, toma esses mísseis hipersônicos aqui, pinta de verde e prega o tiro. Se está navegando no Índico, no Mar Arábico, no Mar Vermelho, no Golfo de Aden, e está servindo a sionista, prega o tiro e afunda. Sem dó. Pode ser porta-avião, destroyer, petroleiro, navio comercial, porta-container. Prega o tiro. Se tiver a serviço dos sionistas, afunda. Beleza. Hezbollah, o que vocês precisam? Arma. Material para construção civil. Aço. Beleza, toma. Dinheiro, toma. Resistência iraquiana. O que vocês vão fazer? Cara, nós temos americanos ocupando ilegalmente nosso território. O que vocês precisam para tirar eles de lá? Olha, uns drones e uns mísseis ajudariam muito. Então, beleza, toma. E aí, o Irã atua, mas as pessoas, o Ocidente, os liberais, os britânicos, os americanos, os europeus, acho que até os israelenses sabem, né? Vira e mexe o Benzarion Mileikovsky, polonês, que se diz semita e adota o nome de Benjamin Netanyahu, dá um ataque de pelanca, falando que o Irã está enganando eles todos. Na verdade não está não, o Irã fala abertamente, é um regime de 4 poderes, e eles aqui não querem acreditar, né? Então, o que está acontecendo? O Irã está na luta, sim. Só que não do jeito que os supostos analistas que não conseguem enxergar além do The Guardian acreditam. Certo? O Irã atua através de proxies, o que faz total sentido pelo regime de 4 poderes e pela liderança supraterritorial, supranacional do Sayed Ali Khamenei. Perfeito? Então quem que Israel está enfrentando agora? Israel está enfrentando o Irã. E se Israel não deu conta de Gaza até hoje, apanhou do Hezbollah, que não existe Líbano, tipo, a Líbano não tem exército, apanhou do Hezbollah, teve que sair correndo às pressas do Líbano, quer dizer, que era o mais fraco deles. Se Israel não conseguiu vencer o mais fraco deles, qual que é a chance de vencer o mais forte? E aí, eu não digo só dos inimigos do Estado legítimo do Oriente Médio, não. É o país mais bem armado, mais bem estruturado de todo o Oriente Médio. A Turquia é a maior economia, o dobro da economia iraniana. Mas isso não se traduz em capacidade de defesa. A Turquia tem
uma marinha que eu devo admitir boa, mas a marinha hoje em dia não é uma força tão, a não ser que seja de submarino. E exatamente, submarino é onde o Irã é muito poderoso. Então, né? O que manda numa região complicada como aquela é a artilharia. E nenhum país do Oriente Médio, nem em sonhos, olha, a Arábia Saudita tem uma baita de uma força aérea, o Irã tem uma baita de uma marinha, o Egito tem um baita de um exército, mas nenhum país chega nas sombras do Irã em termos de artilharia, mísseis e drones. Eles são fantásticos nisso, e também poderosos em inteligência artificial, que é o que vence, que é o que destrói. Então, se perdeu por mais fraco, se apanhou do mais fraco, não vai ser do mais forte que vai bater, não vai ser deles que vai vencer. O Benzarion Mileikovsky é tão idiota quanto parece ser, né? Pretencioso, orgulhoso, excesso de hubris. Ah lá, ó. Estão enxergando? O jacu? Eles atravessam essa rodovia, essa é um MG. O fato do... Minas tem governador, como é que ele chama, gente? Pode não parecer, mas Minas tem um governador. Esqueço o nome. Mas ele tem. Procure aí. A Zema. Sei lá o que é Zema. Minas tem um governador, apesar de não parecer. Então isso aqui é uma rodovia do Zema. Certo? Isso é uma rodovia. Apesar de não parecer. Então os jacus, você vê diário bicho passando aqui. Acho que a pata que eu vi transversal não era de uma onça, era de uma jaguatirica. E ela devia estar atrás exatamente de um jacu. Né? Enfim, vamos continuar. Então, o Mileikovsky cometeu o enésimo erro de enormes proporções dele nesse conflito, que vem desde 10 de outubro, né? Milésimo erro dele. Bobão, babaca. E vai pagar por isso, é óbvio que vai. E vai pagar por isso porque está dando aos russos a oportunidade perfeita de resolver uns assuntos não resolvidos que eles tinham contra o Estado ilegítimo. Vão vingar Crocus. Escrevam isso. Certo? Escrevam isso. Eu quero falar sobre o Erdogan, mas não nesse vídeo, senão fica grande demais. Por agora eu me despeço. Fiquem bem. Até a próxima. Obrigado por tudo. Até mais.